Vocês, enquanto isso. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos de novo à Rede Destiny. Trago boas novas. Quem é que está inscrito para o acampamento de 2026, a Camp Destiny 2026? Só vocês, cadê a pressão da Camp Destiny 2026? Quem está... Não, vou perguntar de novo. Quem está inscrito para a Camp Destiny 2026? Isso, poxa! Oi, ei, esse aqui é o que está mais legal, é? Esse aqui é o que está mais legal, é? Está baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, então é o retorno que está baixo. Gente, é o seguinte. O nosso acampamento vai acontecer nos dias 17 a 19 de julho. Tá bom? As inscrições já estão abertas pelo site do acampamento, que já está no grupo da Rede Destiny, no link da bio do Instagram da Rede Destiny. Você pode se inscrever, tá bom? Me procura, que a gente vai te explicar. Se você tiver alguma dúvida, procura a Gisele, procura os meninos da liderança, tá bom? E com um adendo muito importante: Pedro, eu queria ir para o acampamento, mas eu estou sem recurso, cara, porque o negócio está pegando, a inscrição está barata, mas não deu para mim ainda. A gente está no segundo lote, que está R$290 apenas, só isso. Mas a gente tem o bônus do Camp Destiny em 2026, para acabar com a tua desculpinha. Como é que funciona, Pedro? Nós estamos montando uma cesta e alguns outros prêmios surpresa, inclusive eu já tenho 2 desses prêmios surpresa. E a gente vai fazer um sorteio. Se você anseia ir para o acampamento, mas não tem o recurso necessário para isso, você me procura no final do culto. Qual é o critério para que isso aconteça? Você precisa estar ativo na Rede Destiny. Você precisa ser participante de uma célula, tá bom? E aí você conversa comigo depois, porque o teu líder de célula é meio que teu fiador. Tu não pode fazer isso da tua cabeça sem participar de uma célula, sem participar da Rede Destiny, porque isso pode te gerar o fato de eu não te conhecer direito. Entende? Ah não, Pedro, eu quero mandar um amigo. E aí, como aconteceram algumas pessoas, né? E aí eu quero vender rifa para o meu amigo ir para o acampamento. Eu posso fazer isso? Meu irmão, é você e Deus. Se você tiver com essa vontade todinha, faça. Deixe Deus lhe usar para abençoar a vida de alguém, tá bom? Contando com o fato de que você vai estar fazendo isso, abençoando alguém e abençoando o reino, tá bom? Então é uma estratégia que já acontece em outros lugares, a gente adotou dentro da Rede Destiny, para que todo mundo consiga participar do acampamento. Pedro, eu me inscrevi para trabalhar porque eu já sou um adulto, casado e etc. Eu posso pegar as rifas para me vender, para eu ir trabalhar para o acampamento? Também pode, tá bom? Então você fique à vontade, qualquer coisa me procura no final do culto, que a gente vai conversar a respeito. Eu te explico, eu te entrego os canhotos e você sai na rua vendendo. Você vende para sua família, no grupo da família tu vende 20, rapidinho. Sempre aquele tio estribado, cheio de dinheiro, que te oferece qualquer coisa ele compra. Pois é, vai lá nele. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Que eu estou bem. É sempre muito branco aqui assim, na frente. Essa luz aqui dá para baixar um pouco? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 25. Daqui para frente, nós estamos hoje no dia 20, não é isso? 20 de junho. Nós estamos a menos de um mês do acampamento. E daqui em diante a gente vai falar a linguagem de acampamento. Daqui para frente é basicamente isso. Então tudo que a gente vai falar vai ser colocando não o acampamento no centro, que Jesus é o dono de tudo e Ele é o centro, mas fazendo você entender o motivo pelo qual você precisa estar lá e como você precisa chegar naquele lugar. Amém? E nesse momento eu quero falar com você a respeito de um cenário que vai te capacitar para estar ali e receber aquilo que Deus tem para fazer e falar com você. Assim como a ausência da capacitação, ela pode fazer em 10 acampamentos de 10 igrejas diferentes e nada vai mudar. Se o teu coração não estiver disposto a mudar, não vai servir de nada. Você vai ser ministrado, vai durar uma semana aquele quebrantamento, aquele fogo, e depois acaba. Porque o acampamento ele não muda. Quem muda é o próprio Espírito Santo, mas ele só faz isso quando você dá legalidade para que isso aconteça. O Espírito de Deus é um cara educado, ele não invade o teu coração e te transforma, arregaçando com tudo. A Bíblia fala em Apocalipse que ele está na porta batendo. Se você abrir a porta, ele entra e ceia contigo.
E é isso que Ele quer fazer, mas depende de um posicionamento da tua parte. Amém? Mateus 25, verso 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram suas lâmpadas, ou lamparinas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga comigo: fechou-se a porta. Só testando a obediência, não tem nada a ver com a palavra. Glória a Deus. Olha só, a gente está falando de um cenário onde nós todos, e não só quem vai participar do acampamento, seremos ministrados a respeito daquilo que Deus tem feito nesse tempo. Mas para que isso aconteça, você precisa ser prudente. O primeiro estágio da prudência é a preparação. O primeiro estágio de ser prudente é estar preparado para aquilo que vai acontecer. E o prudente, ele se prepara para além do que ele consegue esperar. Você pega, por exemplo, um condutor de um veículo que ele é prudente, e ele precisa ir em Belém e voltar, ele não vai com a gasolina só necessária para ele ir e voltar. Ou ele tem que ter um recurso financeiro para ele abastecer em Belém, ou ele tem que ter um tanque que dê para ele ir, contar com qualquer problema e voltar tranquilamente. Tu já pensou se, por um descaso, e existem acidentes nesse sentido, um piloto de avião, ele abastece só o necessário para ele chegar no destino dele? Isso é uma imprudência muito grande, mas existem históricos de acidentes. Eu não lembro se é o da Chapecoense, onde o piloto ele abastece o avião só com o que ele precisa para chegar ao destino dele, e ele se perde. E quando ele se perde, o avião sofre o que nós chamamos de pane seca. Acaba o combustível, ele plana e ele cai. Isso é imprudência. E parece esquisito. E eu às vezes até brinco, né? Tem um amigo que ele tem uma moto que ela não marca combustível. E ele ficou algumas vezes no prego de gasolina. E toda vez que ele ficava no prego de gasolina, eu falei: eu queria te dar um avião para te dirigir, para te pilotar. Porque, dependendo do cenário, a tua imprudência ela pode custar a tua vida. A tua falta de preparo pode custar tudo que você tem de mais precioso. E o primeiro estágio de alguém prudente é estar preparado para o que vai acontecer. A parábola das 10 virgens, que é uma parábola, ela fala a respeito de 10 mulheres virgens que estavam se preparando para um casamento. Elas tinham que esperar o noivo, e a Bíblia fala que esse noivo, ele tarda em chegar, acredito eu que propositalmente. E com o tardar dele, as que foram só com o necessário, elas ficaram perdidas. Na hora que o noivo chegou, elas não estavam prontas. E por incrível que pareça, isso é mais normal nos nossos dias do que a gente consegue enxergar. A gente está a menos de um mês do acampamento. Vou te dar um exemplo prático. Tem gente que, se eu perguntar por que tu não vai para o acampamento, o cara ainda vai falar assim: é porque eu não tenho dinheiro. Sendo que a gente já abriu bônus, acho que há uns 15 dias, não foi isso, Théo? Tem 2 terça-feiras atrás que a gente abriu o bônus. A gente já deu a possibilidade das pessoas estarem no acampamento. E tem gente que vai dizer que não vai por questão financeira. Tem gente que vai chegar na semana do acampamento procurando mala para pedir emprestado. Tem gente que vai chegar no dia do acampamento e vai falar assim: Pedro, dá para te esperar um pouquinho porque eu tenho que ir lá em casa, porque eu esqueci a minha escova de dente.
É muito engraçado quem está nos bastidores, porque a gente enxerga muita coisa. Eu tenho ainda hoje eu não tenho porque eu já joguei fora, glória a Deus pela vida de Josué. Mas eu me mudei recentemente e quando eu me mudei eu achei uma sacola de roupa do acampamento do ano passado que o pessoal não veio buscar. Eu falei, gente, tinha um moletom rosa, novinho lá. Eu falei, rapaz, a dona disso daqui está vacilando. Então assim, a pessoa, ela simplesmente abre mão do que é necessário, do que ela levou ali, porque trata com desleixo. O primeiro estágio da prudência é a preparação, assim como o primeiro estágio do não querer fazer aquilo que eu preciso fazer é o desleixo. É deixar para a última hora, é fazer de qualquer jeito, ou nem sequer fazer. Não vou para o acampamento porque é caro e acabou. Eu não vou porque eu acho que esse dinheiro dava para fazer qualquer outra coisa na face da terra e não vou. E há uma necessidade de a gente reavaliar certos pontos. E o primeiro deles é: como é que está o seu coração em disposição para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Como é que você está com relação ao que Deus vai tratar no próximo ano, digamos? Eu levei para minha célula uma reflexão na semana passada. E eu vou contextualizar com vocês aqui. Nós estamos na Rede Destiny desde 2023. E esse ano é um ano de Copa do Mundo, 2026, certo? Toda vez que chega numa Copa do Mundo eu fico pensando, rapaz, como eu era em 2022, na última Copa. Aí tu lembra quando tu era feio, né? Tava naquela fase de transição. Alguns não melhorou muita coisa. Porque tu... O Theo já era desse tamanho aí, né? 4 anos atrás. Mas aí eu lembrei assim, cara, em 2022, eu não fazia ideia que eu teria uma filha. E eu já era casado, mas a gente não tinha planos. Eu não planejava liderar a rede de jovens. Pelo contrário, eu corria longe. Eu já fugia disso há uns 10 anos. A realidade era outra, totalmente diferente. E aí vamos trazer para a nossa realidade aqui. Avalie a tua perspectiva de 4 anos. Como você quer estar daqui a 4 anos? Pedro, eu quero estar numa faculdade. Eu quero ter terminado a minha faculdade. Eu quero estar trabalhando num emprego bom. Pedro, eu não quero estar trabalhando, eu quero empreender, eu quero fazer tal coisa. Mas espera aí, vamos trazer para cá, para o contexto espiritual. Eu conheço alguns de vocês que estão na Rede Destiny desde 2023. Ou antes de mim. Lá atrás, você consegue fazer uma avaliação de como tu estavas e como tu está hoje, para perceber melhorias no caráter espiritual? Ou será que você está sendo motivado por viver de acampamento em acampamento, de retiro em retiro? Vai ter um retiro nessa igreja, eu venho aqui nessa igreja. Vai ter um retiro lá na presbiteriana, eu vou na presbiteriana. Vai ter um retiro na Assembleia de Deus, eu vou na Assembleia de Deus. Cara, retiro não muda a vida de ninguém. Eu falei para 2 jovens que eu acompanho um tempo atrás algo muito sério. E eu posso perder até alguns de vocês por isso, mas se eu perder é porque eu nunca tive. Eu não, né? O próprio Espírito. Eles vieram falar comigo assim: Pedro, a gente pode ir para o retiro da Assembleia de Deus? E eu não estou falando, e o que eu vou falar para você, não me interprete mal, não é porque eu tenho alguma coisa contra a Assembleia de Deus. É uma igreja que eu amo, eu respeito os pastores de lá. Mas eu falei assim, cara, tu imagina que a tua mãe fez uma comida muito gostosa. Tu imagina que a tua mãe preparou com muito carinho para ti, sei lá, fala uma comida boa aí, Theo. Um fricassê. Deu vontade. Eu não gosto de fricassê. Então pensa na comida que tu gosta. Buchada de bode, bobó de camarão, açaí com charque. Aí a tua mãe faz tudo, ajeita a mesa bacana para ti. Aí tu chega lá, tu olha e fala assim: mãe, eu vou comer lá no restaurante do Sávio. Eu acho que a tua mãe vai ficar um pouco chateada, não vai?
Eu fiz esse comparativo para eles. Eu falei, é como se você olhasse para a comida que você tem na sua mesa e falasse, isso não é suficiente para me fazer feliz, eu tenho que comer na mesa dos outros. Quem te conhece é o teu pastor, cara. Quem te conhece é quem está perto de ti. Quem te conhece é o teu líder de célula. Você não precisa ir em outro lugar se alimentar, porque lá, as pessoas que estão lá, estão sendo alimentadas lá. Na presbiteriana, eu conheço muitos amigos na presbiteriana, e eles são muito bem alimentados, mas eles são pastoreados naquele lugar também. Conheço muitos amigos na Assembleia de Deus lá, eles também estão sendo pastoreados. E aqui não é diferente. Quando você sai da sua igreja para ir no retiro de outra igreja, você está dizendo, ei mano, eu gosto é do retiro. Eu não estou nem aí para a rede de Destiny, não estou nem aí para a rede de jovens da Assembleia, eu não estou nem aí para a rede de jovens da Quadrangular, da Batista. Eu gosto de estar em acampamento, e acampamento não muda a tua vida, ele te deixa viciado em algo que é temporal. Porque a manifestação do Espírito dentro de um acampamento, ela passa, porque o acampamento acaba. Eu tenho marcas no meu coração do Espaço Verde, lá em 2023. Tem um buraco lá que o Theo ficava de testa, aí ficou um buraco, testinha dele. Mas foi maravilhoso. E 2024 foi outra experiência totalmente diferente, lá na beira do Rio Capim. Ano passado, totalmente diferente também. E cada ano Deus faz de uma forma diferente aquilo que a gente vive. Mas para que a gente viva, a gente precisa se preparar para isso. E o que Deus tem para fazer com você no acampamento, seja ele qual for, é peculiar, é entre você e Deus. Mas vai requerer sempre, querido, e não pense que você vai conseguir fugir disso de alguma forma. Vai sempre requerer preparação. Um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem despreparado, ele não rompe cadeias, ele carrega elas por muito tempo. E o primeiro estágio de estar pronto a viver a experiência que Deus tem preparado para você, não só no acampamento, mas na tua vida, esteja preparado. Pedro, mas eu não sei como me preparar, eu não sei quais são os steps necessários para que eu esteja pronto para chegar naquele lugar e romper com o que ainda me aprisiona. Vê uma parada aqui na mente, depois a gente conversa, mas como é que está a tua vida devocional com Deus? Porque com teus amigos eu sei que está legal. Adolescente, ele pode não ter muitos amigos, hoje é raro, né? Geralmente tu tem ali uns 3, 4 de verdade. Mas você tem um amigo que é quase como um irmão, não tem? Tá tudo certo lá. Mas e com Deus, como é que tá? E se eu perguntasse aqui, quem jejuou essa semana? Não levante a mão. Quem atravessou menos meia-noite orando? Sem que fosse numa vigília aqui da igreja. Tu lá no teu quarto, tu e Deus. Quantos capítulos de Bíblia tu leu hoje? É confrontador até para mim, sabia? Porque hoje eu não li a Bíblia ainda. Mas você percebe que eu quero viver algo com Cristo, mas eu estou motivado por um ambiente, o ambiente não te transforma. Eu quero viver algo em Cristo, mas eu estou motivado porque, cara, lá é muito legal, mano. Eu vou estar com a galera ali, é muito bom, mas aquilo lá precisa partir de algo. Qualquer coisa que Deus vai fazer em ti vai partir de algo. Tu quer ver uma coisa? Eu vou usar o exemplo do Lucas. O Lucas estava com a gente no acampamento de 2024, muito feliz. Não era esse mesmo Lucas. Ele não sorria assim. Gente, o Lucas sorri hoje, gente. Sem medo de errar, eu te digo que hoje o coração do Lucas ele está totalmente voltado a viver uma experiência diferente dentro do acampamento do que ele viveu em 2024. Ele meio que caiu de paraquedas lá e o ônibus ainda quebrou, ainda estava com o joelho ruim no dia. Ele deve ter xingado na mente dele, o pastor Lucivaldo, o pai e a mãe dele que mandaram ele para lá, todo mundo. Peste que eu vim fazer nesse lugar longe, nem para ir embora não dá. Mas você percebe que existe um processo de preparação para que Deus faça alguma coisa.
E não depende de mim. Quer ver uma coisa? Quem estava no acampamento de 23? Pode levantar a mão agora. Eu sei que vocês ali que estão ali, vocês estavam lá também, eu lembro de vocês. A Gêmeas, a Micaela, estavam lá. Vocês estavam em 2023. E vocês lembram da galera que estava lá? Quem é que está aqui hoje? Não dá nem a metade. E foi maravilhoso, quase todo mundo chorou. Mas por que não ficou? Porque foi só uma experiência. Jesus não é uma experiência, Jesus é um estilo de vida, querido. Enquanto eu achar que Cristo pode provocar em mim uma experiência diferente, cara, qualquer paixão te diverte. Jesus Cristo não é uma droga diferente da maconha e da cocaína. Jesus Cristo não é um negócio que tu acessa, tu vai lá, tu cheira ele, tu fuma ele, ele muda a tua vida. Não, Jesus Cristo, ele quer transformar você de dentro para fora. E não é uma experiência temporal, Jesus Cristo é para sempre. Cara, se Jesus ele não entrou e te sacudiu de um jeito que nada é mais importante do que ele, você precisa começar a pensar em dar espaço para que ele entre e sacuda a tua vida. Não é fácil. Acessar esse ambiente em Cristo, onde nada é mais importante que ele, não é fácil. Mas é necessário, querido. Ontem a gente estava se preparando para assistir o jogo do Brasil, né? Acho que todo mundo, ou a maioria dos que estão aqui, né? Aí Deus falou comigo, sabe quando? Eu estava limpando, tirando as cinzas da churrasqueira aqui. Aí Deus falou, precisa ser removido muito detalhezinho. Porque cinza é detalhe. É um negócio que já foi fogo, mas não é mais. Às vezes são paradigmas, às vezes são conceitos, às vezes são sofismas, são coisas que tu acredita que são verdade, e às vezes nem são. E Deus está chamando a gente nessa noite para limpar o altar. Existia uma função no Antigo Testamento chamada sacerdócio. Você sabe o que é o sacerdócio. Você é sacerdote da sua vida com Deus hoje. No Antigo Testamento, cara, ele era responsável pela manutenção do tabernáculo móvel e depois do templo de Salomão. Mas no tabernáculo móvel, que andava com o povo de Israel no deserto, o sacerdote tinha que todos os dias ir lá e limpar o altar do incenso, remover toda a cinza, porque senão o fogo não pegava. Era igual a tua churrasqueira quando tu vai assar uma bisteca, uma picanha, uma fraldinha. Experimenta pegar ela com a cinza do dia anterior, que tu come churrasco todo dia, né? Aí tu bota carvão lá e tenta acender. Chega uma hora que o fogo fica flopado, porque está cheio de cinza. Para pegar fogo legal, você tem que tirar toda a cinza, tem que limpar. E às vezes a gente perece porque a gente quer fazer com que o Espírito taque fogo no altar só cinza, velho. E não vai acontecer, querido. As cinzas precisam ser removidas, e sejam elas de experiências passadas, ou até de fogo estranho que tu acendeu no altar que era para ser do Senhor. Às vezes tu queimou incenso no altar que era para ser de Jesus, e não foi para Ele. Às vezes tu queimou fogo no altar do teu coração, para uma pessoa, para um hábito, para algo que tu queria muito conquistar, para um carro, para uma moto, alguma coisa. E tu vacilou porque aquele altar era para ser só de Jesus, querido. Nesse processo de preparação para o acampamento, você precisa entender uma coisa, querido. O acampamento não vai mudar a tua vida. Se você estiver indo para lá achando que ele vai ser teu último tiro, Pedro, eu já fiz encontro, já fiz um reencontro, e eu acho que o acampamento vai ser a última tentativa. Cara, não vai. O acampamento não transforma a tua vida. Quem é capaz de transformar a tua vida não é o Pedro, não é o pastor Lucivaldo, não é o pastor lá da Alcindo Castelo, o pastor Gedilson Rodrigues. Quem transforma a tua vida é o Espírito de Deus, querido. É Ele que te trata de dentro para fora e consegue fazer você perceber que você precisa dele para respirar. Você precisa limpar o altar. E o que tem de cinza no teu altar não é a mesma coisa que tem de cinza no meu altar.
Cada lugar onde um dia o Espírito Santo habitou e ele de repente não está mais na mesma pressão, é um altar que precisa ser limpo de um jeito. Você sabe exatamente como limpar o teu altar. Porque se eu falar assim, abaixa a tua cabeça e pensa rapidinho aí em coisas que você faz, que você precisa mudar, em hábitos que você adotou e que precisam ser transformados, você vai saber exatamente, querido. Tu vai saber onde foram os erros que tu cometeu essa semana, tu vai saber onde foram os acertos que tu cometeu essa semana. Está um pouco alto. Porque sem limpeza de altar não vai, querido. Você já até vai ter uma galera assim da revelação lá. Mas você não pode ir para um acampamento achando que Deus vai revelar teu CPF lá. Vai te dizer tudo que você precisa ouvir para você continuar caminhando. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Na caminhada com Cristo, a gente às vezes é movido por promessas. Sabia? Isso não é bom. Como assim, Pedro? Parece que tu fica caminhando ali sem força, até que alguém chegue e te dá uma injeção de ânimo através de uma palavra que casa exatamente com o que tu precisa ouvir. Tu está numa vigília, num culto, num acampamento, num encontro com Deus, e alguém vem e fala tudo que tu precisa ouvir, aí aquilo te dá um up, tu fica zerado e tu volta a perceber, caramba, Jesus Cristo ainda está aqui, Ele ainda fala comigo, Ele ainda se mostra real. Aí tu dá um up, aí tu começa a caminhar de novo, aí tu vai esmurecendo, aí até que outra pessoa vem e revela outra parada para ti, aí tu vai e dá outro up, aí tu volta, aí tu começa a caminhar, aí tu vai esmurecendo. E às vezes, sem perceber, a gente caminha de promessa em promessa. Mas não é em alcançar promessas, é em ouvir da parte de Deus que Ele tem uma família para mim, que Ele tem isso, que Ele tem aquilo outro, que Ele tem A e que Ele tem B. E você precisa olhar para a sua realidade e entender que é muito mais importante caminhar com Cristo do que qualquer coisa que Ele possa te prometer. A realidade é que o meu coração e o teu coração, eles precisam ser acessíveis, querido. Quanto você está acessível para o que Deus tem para fazer em você? Eu vou mudar a forma de fazer essa pergunta. Essa pergunta, você pensa e você avalia. O quanto Deus é digno de receber tudo que você tem. Quando eu falo de tudo, eu quero dizer assim: quanto você está disposto a renunciar para viver o que Deus tem para a sua vida? Eu não estava aqui no culto de domingo, mas eu assisti a pregação da Trícia e também falamos a respeito disso na célula de quinta-feira. Será que você está olhando para Jesus e vendo que o que você tem para renunciar por Ele é uma perda muito grande? Etel, o teu coração, ele está disposto a abrir mão até dos traumas que você enfrentou para ser essa pessoa que você é hoje, para honrar o nome de Cristo? Não é só sobre aprender o que eu preciso fazer, eu preciso tomar uma atitude. Caminhar com Cristo é muito mais sobre o quanto eu estou disposto a me mover do que quanto eu espero que Ele faça em mim. Eu vou abrir um pouco mais isso daqui para a gente caminhar para o fim. Vou caminhar para o fim. Jesus Cristo vai estar sempre pronto a fazer o que Ele tem para fazer através de você. Só que o quanto você se move determina a rapidez com que isso vai acontecer. Paulo, ele fala para um povo específico que dentre eles existiam pessoas que já eram para estar sendo alimentados com alimentos sólidos e eles ainda estavam tomando leite. Sabe o que isso quer dizer? Que tem gente que já caminha com Deus há tanto tempo que já não era para ser bebê, mas ainda é bebê.
Eu estou falando aqui para jovens e adolescentes que eu sei que tem um potencial enorme em Cristo para ser muito mais do que tem sido hoje. E eu sei inclusive que alguns de vocês não estão exatamente fazendo o que Jesus espera que vocês façam. E você pode estar fluindo, mas você pode estar fluindo numa velocidade muito menor do que o Espírito tem preparado para você. É notório quando a gente percebe que alguém está posicionado exatamente onde Deus quer que ele esteja. É notório quando a gente percebe que uma pessoa está fluindo exatamente na graça que Deus espera que ela flua. Deus tem para fazer na tua vida, querido, só que depende de você. Porque enquanto teu coração estiver esperando que Deus desça do céu, bonitão, com barba grande, cabelo grande, igual o Jesus de The Chosen, para falar contigo, não vai acontecer. Tu sabe que o Espírito ele tem para fazer contigo? Tu sabe quando teu pai te chama para uma conversa, tua mãe te chama para uma conversa? E aquela conversa ela já tem um desfecho, porque quando ele faz isso, ele já sabe que você fez alguma coisa errada. Sei lá, se nunca aconteceu agora na tua vida adulta, talvez tenha acontecido quando você ainda era criança. Mas nessa conversa que você tinha com seu pai, quando você era criança, na tua vida adolescente, seu adulto, o teu pai te chamava e começava a te perguntar as coisas, não é verdade? Eu faço isso com Samuel hoje. Tu senta e tu vai adoçando assim, olha aí, isso daqui tu fez? Não, não fiz. Isso daqui tu fez? Não, não fiz também. Isso, não, também não fiz. Só que tu sabe que ele fez. Isso é um pai perguntando para um filho. Quando Deus te chama para uma conversa, Ele sabe exatamente os passos que você deu e os que você não deu. E Ele sabe os motivos, querido. E sabe onde é que está o perigo? Quando tu vai para uma parada tipo acampamento, você chega lá e você começa a fazer umas orações muito malucas. Porque o cara que está pregando, ele te motiva a fazer uma oração. Deus, eu estou disposto a abrir mão do que for preciso para ver a tua face, para romper as cadeias que me prendem, para alcançar um nível máximo da tua glória e tal e tal. Aí quando começa a acontecer, tu não dá conta. Mas você fez uma oração. Eu tenho experiência de amigos de altar, gente que subiu nesse mesmo altar para pregar para gente do Destiny, que eu sentei aqui e fiquei assistindo. O altar mata, querido. Se o altar não te transforma, ele te mata, sabia? E o altar hoje em dia não tem uma separação de quem está aqui em cima para quem está aqui embaixo. Essa plataforma aqui é só para vocês me verem melhor, porque se eu estivesse aí embaixo, provavelmente, e alguns não me veriam com a mesma clareza que vocês estão me vendo aqui. Mas a realidade é que a vida com Deus, se ela não te transforma, ela te mata. Tu pode perceber, quando tu pega o exemplo de um depressivo, eu estou falando para uma geração que enxerga isso a olho nu bem perto de si. Se eu pedisse para levantar a mão, quem conhece alguém depressivo, você provavelmente levantaria. E se eu perguntasse a mão, pedisse para levantar a mão, talvez se alguém aqui já tivesse passado ou enfrenta até hoje depressão, ansiedade, síndrome do pânico, talvez alguns de vocês levantassem a mão. E sabe o que está acontecendo? Todas essas pessoas, elas estão passando por esse processo de morte, por uma concepção de que talvez eu não precise ser transformado. Eu não sei se você conhece alguém ou se você passa por isso, mas tem aquelas pessoas que cortam pulso, você já viu? A pessoa que faz isso, ela não quer morrer, sabia? A pessoa que faz isso, ela não está fazendo isso para se matar. Eu não vou nem ensinar para vocês aqui o sentido de ter que cortar o pulso para se matar, mas também a internet ensina tudo isso. Mas a realidade é que as pessoas, eu falei com uma pessoa essa semana que falou assim para mim, mano, quando a pessoa começa a se cortar, ela quer que a dor física dela seja maior do que a dor da alma dela. Não um masoquismo pensado, o cara só está com uma dor na alma tão grande que ele quer que o corpo dele sinta mais dor do que aquilo. Já pensou?
E se tu for ver as pessoas que elas já estão mergulhadas numa depressão profunda, elas já não conseguem ter desejo de mudança. Elas já não conseguem ter perspectiva positiva de vida. Mas parece que é sempre uma queda constante de rendimento, de qualidade de vida, de vontade de viver. E caminhar com Cristo, eu não estou desmerecendo a depressão, dizendo que ela não é uma doença física. Mas caminhar com Cristo pode ser uma chave preciosa para ajudar a vencer isso. Porque caminhar com Cristo te motiva a ser uma pessoa melhor todos os dias. Caminhar com Cristo vai te levar para um lugar onde a prudência é uma característica notória. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles são pessoas prudentes, aptos à transformação e a ouvir repreensão. Como é que está o teu coração com as repreensões que tu tem ouvido da parte de Deus? E se Jesus pedisse hoje teu celular? E se Jesus pedisse hoje teu videogame, tuas redes sociais? Se Jesus pedisse hoje teu jogo de bola? E se Jesus pedisse? Eu quero motivar aqueles que estarão indo para o acampamento, não por uma questão de obrigatoriedade, mas por uma questão de preparação. Essa semana agora, a gente não vai ter culto no Destiny semana que vem, porque vai ter um encontro com Deus aqui na igreja. Beleza? Caso alguma coisa mude, eu aviso você, mas acredito que vai ser isso. Mas essa semana a gente vai lançar algumas coisas no grupo do Destiny, e dentre elas eu vou lançar um guia de meditação da Bíblia. Eu vou lançar um calendário ali de jejum para você se programar e você fazer um jejum. E a gente vai abrir, através do Ministério de Intercessão que já existe, um relógio de oração dentro da Rede Destiny. Todos os dias, no horário X, a gente vai fazer uma call e todo mundo que puder vai entrar lá para orar. Ou para pelo menos participar daquilo. Sem preparação não vai, querido. A gente está no cenário de Copa do Mundo. Quem é que gosta de futebol aqui? Ó, tem uns 3 ali, mais 2, tem 7. Os jogadores que estão lá se prepararam para estar ali, menos o Neymar, né? Cadeira. Os caras que gostam do Neymar, eu gosto do Neymar, eu sou santista, tá? Por mais que ninguém seja santista, eu sou. Para você chegar num lugar daquele ali, numa estrutura daquela, pronto para jogar, você tem que estar se preparando. Tem gente que está ali a vida toda se preparando para aquilo. E se não estiver preparado, não vai. Às vezes, preparado já não vai. O goleiro do Corinthians lá se preparou todinho para jogar a Copa do Mundo. Na hora da convocação, não estava o nome dele lá. Faz parte. Nós precisamos caminhar em prol de entender que preparação é necessária, é princípio de prudência. E o tema do acampamento desse ano é voltemos ao início. Porque às vezes a gente enfeita muito pavão, não é verdade? A gente cria uma métrica para ler a Bíblia. Agora eu vou ler a Bíblia todo um ano. Não, agora peraí, que eu vou botar um aplicativo para ele me dizer a hora que eu tenho que orar. Cara, eu já vi gente que bota aplicativo no celular para beber água. Faz um barulho de boi assim, ploft. Que é isso, mano? É meu aplicativo de beber água. Lá no começo da tua vida com Deus, tudo era mais fácil. Aí tu começa a caminhar, tu começa a ver que as pessoas que estão perto de ti são pecadores. Aí tu fala, olha, eu pensei que todo mundo era perfeito. Passei ali, o irmão estava cantando uma música do mundo. Rapaz, o irmão fez uma fofoca da irmã da cantina, que era uma bênção. Cara, sabe o que precisa entender, querido?
aqui dentro você vai achar gente que falha. E é por isso que você tem que estar aqui, porque você também falha. É tempo de voltar, querido. Não é enfeitar o pavão, não é criar um monte de coisa diferente. Meu irmão, cria uma rotina com Deus. E passar um mês fazendo isso, eu troco o meu nome, eu saio da igreja, eu abro mão de tudo se Jesus me transformar a tua forma de viver, cara. O cara que falar para mim que ele está jejuando um mês, que ele está orando todo dia, ao menos 2 horas de tempo, é muito tempo, mas não é muito tempo para estar no teu celular. Olha o relatório de consumo semanal de bateria. Olha quanto tempo tu fica usando, e olha os aplicativos que tu usa. Para ver se é pelo menos útil, menos se o da Bíblia aparece, menos entre os 3 primeiros. Sabe, gasta tempo com Jesus. Passa um mês fazendo isso e experimenta ver se ele não vai mudar a tua forma de viver. Aquilo que era o dono dos teus afetos, de repente já não é mais o dono. Aquilo que era uma prioridade, de repente já não vai mais ser uma prioridade. Começa a mudar as coisas. Eu quero te convidar para viver essa mudança. Eu quero fazer uma oração muito breve contigo, a gente já vai para casa. Para esse primeiro start a respeito de acampamento, eu quero te levar para um lugar onde você se prepara para o que você vai viver com o noivo. Porque se você não estiver preparado, se você não for... Oi? Se você não estiver preparado, você nem vai viver com o noivo que ele tem para você viver. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que nesse momento você comece a pensar como é que seria se Jesus voltasse hoje para ti. Se tem alguém dentro do teu coração que tu precisa perdoar, se tem alguma coisa diante de Deus que tu precisa fazer, se tu precisa te mover a ser pelo menos um crente melhor, se tiver tudo certo, está dispensado, tu pode ir embora já. Mas se alguma coisa precisa mudar, eu quero que você se arrependa nesse momento. Se teu ego está muito inflado, se está muito desinflado, se você já não não se agrega valor algum, é tempo de você repensar muita coisa, querido. E faz um paralelo com como era quando você começou a olhar para Jesus. Se você ainda olha para Ele com os mesmos olhos brilhosos de quando você começou, glória a Deus. Se não, volta lá para o começo. Eu vou te dar exatamente 1 minuto. E eu volto aqui para a gente conversar, para a gente orar junto. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. E me chamas pra brilhar também. E eu te dou essa canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, a lançar tua verdade na escuridão.
viverei pra tua glória. Cristo, eu viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a esse quebrado mundo. Viverei pra tua glória. Cristo, eu viverei pra tua glória. Jesus, eu te peço, leva-nos ao começo das coisas, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, ao lugar onde nada era mais importante do que você, Senhor Deus. A minha oração tem sido consecutivamente nesse sentido, em prol de todos que estão aqui, Senhor Deus, de todos que estarão naquele acampamento. Pai, que não haja nenhum empecilho de olhar para você com os olhos de pureza, Senhor Deus. Que não haja nenhum atrapalho de olhar para você, Senhor Deus, e perceber que você é mais importante do que o meu ego, mais importante do que a minha razão, do que eu julgo como certo, Senhor. Você é a base e pedra de sustentação para o que eu tenho para viver, Pai. E que os meus olhos estejam focados no Senhor, Deus. Eu oro, Deus, pedindo que você restaure em nós, Senhor Deus, um coração manso, humilde e puro, que te exalte em cada detalhe. Senhor, eu te peço, fica conosco. Mas sabe, Senhor Deus, aquele que coloca as coisas em ordem, eu te peço, coloque-nos em ordem. Essa oração não é uma oração para que você vire uma chave só nessa noite. É uma oração para que você comece aqui a destravar chaves para que durante essa semana nossas vidas sejam transformadas. A minha oração, Senhor Deus, é para que no domingo nós possamos perceber que algo bem aqui está fora do lugar e que nós possamos entregar ao Senhor o direito de colocar isso no lugar. Minha oração é para que na segunda-feira, Deus, você olhe para algo que precisa ser transformado na nossa mente e você transforme na nossa mente. Na terça-feira você mostra o que precisa ser transformado no nosso corpo, com relação, Senhor Deus, à nossa estética ou à visão da nossa estética. Se eu estou me olhando e me achando, Senhor Deus, insuficiente, feio, incapaz de ser aquilo que você espera que eu seja, Pai. Se eu estou perdendo o brilho do Espírito Santo na minha aparência, eu te peço, restaura, Pai. Mas independente da ordem com a qual o Senhor faça, eu peço, trabalha em tudo, transforma tudo, muda as coisas de lugar, Senhor Deus, mas fazendo com que eu entenda que lá atrás, no começo de tudo, Pai, quando eu te conheci, é que o meu coração ele estava queimando por aquilo que você espera que eu viva hoje. Coloca-nos exatamente no lugar que você espera que nós estejamos, Senhor Deus, e que isso aconteça para a honra e glória do seu santo nome, Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ah, Jesus. Pai, nos leva para casa guardado, Senhor. Gera em nós entendimento, Pai, de que a vida do Senhor em nós é o que nos dá capacidade de continuar caminhando, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, nos conduz para casa guardados pelo Teu Espírito, nos leva, Senhor Deus, debaixo da Tua santa paz, e que seja para a glória do Seu santo nome, Jesus. Nos dá uma noite de sono abençoado, Senhor Deus, um dia de amanhã que te engrandeça e te exalte. E se você voltar, Jesus, nós te pedimos, nos leva com você para viver o que o Senhor tem pensado para nós, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém, querido? Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Todo mundo aqui na frente para a gente bater a nossa foto, em nome de Jesus.